Tribuna para a manifestação pelo tempo de até 20 minutos. Acho melhor. Acho que tá bom. Tá bom. Teu retorno. Tá bem? Conduzir daqui, né? Tá bom. Bom dia a todos. Obrigado, senhor presidente, vereadores, pelo convite, para que a CSG, ou a Caminho da Serra Gaúcha, que é a concessionária de rodovias, ela possa expor um pouco do seu trabalho aqui na Serra Gaúcha e também ali do Vale do Caí. Esse é um momento importante porque a gente começa nesse momento a fazer obras que estão no nosso contrato. Então, a interação ela passa a ser mais constante aí com a sociedade, com a comunidade lindeira à rodovia. Gostaria só de falar um pouco a respeito de uma concessionária, ou especificamente a CSG. Uma concessionária de rodovias, ela tem por função zelar pelo trecho de rodovia que foi concessionado, e nesse zelo existe a questão de você fazer a restauração da rodovia, conservar a rodovia e também você fazer o aumento de capacidade, que significa duplicar a rodovia, faixas adicionais, etc., que é o que está no nosso contrato. Especificamente, o contrato da CSG ele é um contrato de concessão que chamamos de pura. Ela não existe contrapartida do governo do estado na concessionária. Então, toda a concessão, tudo que existe, tudo que fazemos aqui na concessionária, ou na concessão, ou na rodovia que nós trafegamos aqui, toda ela em função da arrecadação da tarifa do pedágio. Então, não existe dinheiro do caixa do governo do estado aqui na nossa concessão. Logicamente, existe uma série de obrigações. A concessionária é uma empresa privada, como tantas outras. A responsabilidade sobre a questão de recolhimento de impostos, ela recolhe impostos tanto federais como municipais também. Então, boa parte da tarifa ela se reverte também em prol, vamos dizer, da sociedade como um todo, em forma de ISS, seja o ISS da arrecadação do pedágio, seja o ISS das obras, também o governo federal por meio do PIS e COFINS, Imposto de Renda e Contribuição Social. Então, ao mesmo tempo em que ela presta um serviço público, ela também tem as suas obrigações privadas, como uma empresa privada, como qualquer outra. Especificamente a CSG, ela tem, isso está, vamos dizer, nas suas missões, ou na sua missão principal, que é zelar pelo cliente da CSG, que é quem passa pela rodovia, e, logicamente, a segurança está sempre em primeiro lugar. Muitas vezes confunde-se uma concessionária com uma empreiteira, ou seja, uma empresa em que faz obras, que não é o caso de uma concessionária, muito menos da CSG. A CSG ela contrata obras, ela contrata projetista, ela contrata profissionais, empresas especializadas, de maneira a fazer aquilo que está no contrato dela. Então, o recado que eu quero passar é o seguinte: a gente não vem aqui executar uma obra e vai embora, não é assim que funciona. O nosso contrato de concessão é de 30 anos. Então, as obras que nós fazemos, a gente tem a responsabilidade sobre a obra e depois as consequências dessa obra. Então, não é simplesmente fazer a obra e acabou o contrato. O projeto que a gente tem por obrigação de executar, ele passa por uma série de aprovações, uma série de validações para que ele possa se tornar um projeto exequível, que é o que está acontecendo hoje ali no contorno de norte de Caxias. As obras que fazem parte do contrato, isso não é a concessionária quem define, isso vem do contrato de concessão, que por meio nós chamamos de poder concedente, mas na verdade é o estado do Rio Grande do Sul. Essas obras passam antes da concessão, antes do leilão da concessão, por audiências públicas, né, que é realizada pelo governo do estado. Após essa fase, elabora-se qual é o modelo econômico de uma concessão, e isso vai a mercado e as empresas que se interessam participam de um leilão público, e a que oferecer a menor... eu devo responder, senhor presidente? Pessoal, a gente não pode interagir com o plenário, peço desculpas, mas a gente já enxerga a manifestação daqui. Pode continuar. Desculpa, minha senhora, eu vou continuar, cara.
Pessoal, então deixa eu suspender a sessão um minuto. Bem, então retomando o raciocínio, os projetos que nós executamos, eles não são puramente feitos pela CSG sozinha. Ela passa por uma série de verificações junto ao Poder Concedente, que é o Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Todos os projetos passam por uma certificadora, ela é uma certificadora independente. O objetivo dessa certificadora é verificar se nós estamos seguindo as normas de engenharia que são necessárias para um projeto poder ser executado. E o projeto do contorno de Caxias passou por todas essas etapas, né? Então, a gente atende o que tem no contrato e a gente atende as normas de engenharia, inclusive de segurança. Então, eu gostaria de mostrar aqui a todos, né, como é que funcionaria aqui esse projeto do contorno o projeto de duplicação do contorno norte de Caxias. Ali, basicamente, são 10,6 quilômetros de duplicação, são 3 quilômetros de vias marginais, 5.200 metros de calçadas, 2 viadutos, uma ponte, 3 passarelas, 8 pontos de ônibus e 9 interseções. Volta, por favor. Essa é a seção típica de duplicação após a obra executada. Serão 4 faixas de rolamentos, 2 em cada sentido de 3,60 m cada uma, e um acostamento em cada lado da rodovia de 2,5 m, além de uma barreira New Jersey que vai separar os dois sentidos da rodovia. Pode passar. Essa é a configuração em que existiria uma marginal, e alguns pontos da rodovia serão construídas marginais, com calçadas para passeio, além da duplicação da rodovia. Pode passar. Aqui existem algumas interseções que são as principais. A primeira aqui tem a ver na região daquela Mundial Foods, né? Próximo ali ao viaduto do Torto, no KM 69,62. Pode passar. Ali vai existir uma rotatória alongada para fazer os movimentos necessários de cruzamento que já existem hoje lá. Pode passar. No KM 70.95, o AIVA, o Amatana Iveco, ali vai ser construída uma passagem inferior. Pode passar, por favor. Que é a configuração que está sendo mostrada aqui. A ideia do fluxo de veículos que estão na rodovia, na 122,
é que eles passam por cima dessa interseção e por baixo é feita ali uma trincheira para que haja comunicação dos bairros dos dois lados da rodovia. Pode passar. Que seria essa configuração como está ali, haveria uma altura livre de 5,5 metros, que esse é o padrão que existe em toda a rodovia. Teria 14,10 metros de comprimento e 23,10 metros de largura, logicamente ainda com um passeio para pedestres seguro de 1,5 metro de largura, que conseguiria também fazer o cruzamento da rodovia juntamente com essa passagem inferior. Pode passar. A próxima fica aqui na Fundação Marco Polo, no KM 72 e 100. Hoje é uma rotatória simples, pode passar. Ela vai se transformar numa rotatória alongada, também com uma passarela para poder fazer ali a passagem dos pedestres. A rotatória alongada, a função dela é que o movimento as rotações, os movimentos aconteçam em movimento, né? Ali não existe parada para você fazer o cruzamento. A ideia é que você entre na rotatória, você acelere, consiga desacelerar e cruzar a rodovia e seguir no sentido oposto. Pode passar. Aqui é a ponte do Rio Tega, que você deve estar observando a evolução dessa ponte. A ideia é que a gente entrega essa ponte agora no mês de junho desse ano. Ela faz parte do contorno de Caxias, então essa é uma obra de arte, é a maior que nós temos na nossa concessão. Ela é um gargalo hoje nas obras de duplicação, por isso que a gente começou essa ponte lá em janeiro de 2025. Como ela não tem influência no trânsito, então a gente está executando ela e agora na metade do ano deve concluir e aí se encaixar com as demais obras de duplicação do contorno de Caxias. A próxima aqui seria no 75,5, que é o do Monte Ibérico. Hoje, o cruzamento que existe ali é uma rotatória simples, uma rotatória pequena. A ideia é que a gente transforme isso daqui numa rotatória alongada. Pode passar. Passa um pouquinho só para chegar ao ponto da configuração. Mais um pouquinho. Aí. Essa seria a rotatória alongada que vai ser implantada ali no Monte Ibérico. Ao fundo, a imagem não mostra muito bem, mas ao fundo consegue-se perceber aonde está hoje a rotatória que existe. Ali dá para se ter uma noção do tamanho da rotatória que existe hoje e de qual é o tamanho que vai ficar essa rotatória alongada depois de pronta. Então, essa rotatória, ela vai conseguir dar todos os movimentos necessários ali na rodovia, de maneira que a pessoa não pare na rodovia. Essa é a ideia. A gente tem um fluxo da rodovia constante. Aí volte, por favor, lá naqueles... Aqui só para demonstrar como é que é feito um estudo ou um projeto de uma interseção. Toda interseção que existe na rodovia, ela passa por um estudo de tráfego. Esse estudo de tráfego significa você contar o que existe hoje em cada sentido da rodovia, e essa contagem é o que vai subsidiar qual que vai ser a obra no futuro. Existe por obrigação contratual que a gente tem que fazer um dispositivo que ele suporte 20 anos de tráfego, de aumento de tráfego, sem ter nenhum tipo de... o nível de serviço dessa rotatória, ou dessa interseção, ela permaneça válida. Então, essa aqui é uma demonstração que é feita, essa é uma contagem que foi feita recentemente. Essas contagens elas seguem uma norma, elas seguem uma diretriz, em que todos os movimentos que existem hoje, eles são contados, então a gente consegue saber quem que está em Caxias, vai para Frutos da Cunha, ou vai sentido Farroupilha. Então, todos os movimentos eles são considerados nesse estudo. Pode passar. Então, cada movimento ele é estudado. Pode passar. Pode passar. Com esses movimentos e com esses dados, a gente consegue projetar isso 20 anos para frente. A gente coloca um crescimento médio de 2,5% ao ano. E, durante 20 anos, essa rotatória ela tem que se manter o suficiente para poder fazer o escoamento do tráfego. A gente tem aqui algumas animações. Primeiramente, eu peço desculpas aqui que não saiu... Aqui tem uma restrição aqui do que a gente consegue demonstrar. Mas aqui tem uma demonstração do fluxo da rodovia, de como ela é hoje. Ali a gente vai passar ali por onde hoje é o Monte Ibérico, a rotatória simples que existem ali. Ali os veículos param para poder fazer ali o cruzamento no semáforo. Esse é o movimento ou é a animação daqueles dados que foram coletados.
Esses dados que são coletados, eles são coletados durante o horário de pico. Ele não é coletado em qualquer horário. Então, o que demonstra aí é o horário mais intenso de tráfego na atualidade. Então, aqui é só para demonstrar como é que fica, ou como é que é hoje, em termos de tráfego, e aquilo que a gente apontou e estudou para poder projetar o futuro. Na sequência tem a mesma animação, porém com a solução nova, né? Essa seria a nova configuração de uma rotatória alongada, só que esse tráfego que está sendo mostrado, ele não é o tráfego atual como o do outro. Ele é o tráfego de 2046. Então, aqui tem uma projeção de tráfego atual, como eu falei, é um crescimento exponencial de 2,5% ao ano, que se chega aí a essa simulação de tráfego que está se passando hoje. Então, como está sendo mostrado aqui, essa interseção ela é suficiente e adequada para 20 anos de concessão, e está mostrado ali que ela dá conta de fazer o escoamento. Pode passar. Pode passar. Ok? Então, aqui é o Monte Ibérico, já foi mostrado. Essa é a passarela que vai estar ali no Monte Ibérico. Ela vai dar toda a condição de travessia da rodovia pelos pedestres. Isso faz parte do projeto. Além da rotatória alongada, vai ter essa passarela que vai dar condição de transposição da rodovia. As duas próximas interseções, no KM 76 e 600 e no 78, que é próximo ali a Brasdísel. Ali são 2 retornos em nível. Pode passar. Que seria como se fosse uma rotatória alongada, porém mais distante, né? Em que você consegue fazer ali os retornos nos 2 sentidos de tráfego. O próximo no KM 78-400, que é também chamado ali o viaduto do Nossa Senhora da Saúde, ele está em construção nesse momento. Ali vocês se lembram que havia uma trincheira, né, de 3,60 metros de altura, era insuficiente para poder fazer o cruzamento de caminhões. Hoje, o viaduto que vai ser construído ele vai ser de uma dimensão muito maior do que o que existia ali. Pode passar. Ele vai ser... Volta um pouquinho. Volta. Aí. Ele vai ser um viaduto de 5,5 metros de altura. Então, ou seja, os veículos vão conseguir passar pelo viaduto sem nenhum tipo de restrição. Vai ter 57 metros de comprimento, 22,82 de largura. E também um passeio de pedestre sob o viaduto da Nossa Senhora da Saúde. Pode passar. Nessa obra vão ser investidos 230 milhões de reais, que é o custo dela. A nossa intenção de entregar essa obra em janeiro de 2027. E existem 250 pessoas trabalhando na obra para executar essa obra no prazo que foi colocado. Agora tem um vídeo que demonstra ali o projeto, isso que eu falei aqui, de uma maneira um pouco mais didática, uma maquete eletrônica. Expansão estão em desenvolvimento pela CSG. Conheça agora o projeto para ampliação da ERS 122 em Caxias do Sul. O projeto prevê a duplicação do trecho entre o KM 69 e o KM 80 da rodovia que contorna o município de Caxias do Sul. Ali a saída do viaduto torto. A rotatória do KM 69. Essa passagem inferior ali na perto da IVA, no KM 71. Rotatória no KM 72.
a ponte do Rio Tega. Aqui é o início da rotatória alongada do Monte Ibérico, a passarela. Aqui é o fim da rotatória alongada. Os dois retornos próximos à Brás Diesel. Esse é o viaduto Nossa Senhora da Saúde. E uma passarela. A implantação deste importante projeto tornará a rodovia ainda mais segura e confortável para seus usuários. Concessionária Caminhos da Serra Gaúcha. Trabalhando para que você guie pelo melhor caminho. Bom, esse é o projeto que vai ser executado. Ele está em execução nesse momento. Eu só queria deixar um recado aqui que, na verdade, o Monte Ibérico parece que é o assunto mais comentado nesse momento. Ali não se trata de retirar semáforo. O que se trata ali é de uma obra nova, é uma obra diferente, é uma obra que não comporta semáforo. O que foi projetado, o que está demonstrado, é que o semáforo ali não faz nenhum sentido. Vai ser uma rodovia de pista dupla e ali você vai ter todos os retornos possíveis, né? Então não é a questão de retirar semáforo, essa não é a ideia, não é assim que funciona. É uma obra totalmente nova. Como eu expliquei, a CSG ela vai ficar aqui por 30 anos, então ela não é só executar essa obra, terminou e pronto, vai embora. A gente vai estar observando tudo o que vai estar acontecendo na rodovia e qualquer ajuste que seja necessário vai ser feito, logicamente, sempre preservando o máximo possível a segurança da rodovia. Muito obrigado. Obrigado, Ricardo Pérez, diretor da CSG. Eu suspendo agora a sessão por alguns instantes e abro espaço, então, de 5 minutos para ter o microfone agora para a manifestação do pessoal que queira questionar o diretor aqui da CSG ou fazer algum comentário. Presidente.
De acordo com o requerimento número 6, de 29 de abril de 2026, a sessão ordinária abre espaço para a homenagem aos 30 anos da Escola Municipal de Ensino Fundamental